seu irmão errar, o que é que você fará? Perdoe, perdoe, perdoe sem parar. Assim a vontade de Deus. Olá, amigos. Quantas vezes você deve perdoar uma outra pessoa? Essa questão foi levantada pelo apóstolo Pedro. Ele perguntou para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão que peca contra ele. E Pedro sugere o número de 7 vezes. Jesus disse: não, você deve perdoar 77 vezes. Isso quer dizer, você deve perdoar sempre. Amigos, perdoar uma vez é difícil, porque perdoar é não dizer apenas eu te perdoo, mas perdoar é apagar toda a mágoa, toda a raiva, todo o ressentimento em nosso coração. E isso é muito difícil. Nós sempre ficamos com aquele rancorzinho, aquela raivazinha no nosso interior da pessoa que fez algo contra nós. Mas isso não é perdoar. Perdoar é tirar todo o rancor, toda a raiva, todo o ressentimento e amar novamente a pessoa como nós devemos amar ao nosso próximo. Mas isso é muito difícil. Quando Jesus sugeriu ele perdoar 77 vezes, ele contou a parábola de um rei que foi fazer o acerto de contas com as pessoas que ele devia. Ele chamou o empregado e esse empregado devia 1000 talentos. E um talento, num valor que existia, tinha vários valores os talentos, era de 10.000 denários. E veja bem, um denário era o salário que um trabalhador recebia, que servia para sustentar uma família de 6 pessoas. Então alguém trabalhava, ele ganhava o pagamento, que servia para sustentar por um dia 6 pessoas de uma família. Então vejam bem, era uma dívida enorme. E aí, quando o rei pediu para pagar, ele disse que ele não tinha como pagar, mas que era para esperar mais um pouco, que ele iria pagar tudo o que devia. Então o rei ordenou que ele fosse vendido juntamente com a sua família como escravo, para pagar parte dessa dívida. E aí o empregado cai de joelho e pede por misericórdia, pede mais tempo, que ele iria pagar tudo que devia. Aí o rei, sabendo que era impossível ele pagar essa enorme dívida, ele simplesmente perdoou. Aquele empregado sai da presença do rei e encontra um companheiro que lhe devia 100 denários. E exigiu que ele pagasse imediatamente. E como ele não tinha, ele mandou prender aquele seu companheiro. Quando o rei ficou sabendo dessa atitude desse empregado, ele ordenou que ele voltasse e ordenou que fosse preso e não iria sair da prisão até que ele pagasse o último centavo. Mas quando ele conversa com aquele empregado, ele diz assim: não devias tu perdoar tudo, como eu perdoei a você toda a dívida? Aqui está uma definição de perdão. Perdoar é não apenas não levar em conta algumas coisas, é perdoar tudo, apagar
no nosso interior, no nosso coração, todo sentimento ruim em relação ao próximo. Mas aí vem uma coisa, isso para nós humanos praticamente é impossível, porque dentro de nós existe a lei da vingança, o olho por olho, o dente por dente. Isso dificulta o nosso perdão. E por isso, para nós perdoarmos, precisamos nos voltar para Deus. E aí entra a questão da parábola. Nós temos uma dívida impagável para com Deus, como aquele primeiro empregado tinha para com o rei. Uma dívida que nós jamais podemos pagar. Mas Deus nos perdoa e faz isso diariamente. E Deus não perdoa apenas uma parte, mas Ele perdoa toda a dívida. E nós, lembrado disso, vamos ter força para nós apagar do nosso coração aquelas mágoas que nós temos no nosso semelhante. Então, somente quando nós estamos conscientes de que nossa dívida foi paga por Jesus e que nós não temos como pagar pessoalmente, e que Deus então aceita o pagamento de Jesus pelo nosso pecado e nos perdoa, então Deus, que é muito maior do que nós, é capaz de perdoar. Então esse sentimento de gratidão a Deus vai fazer com que nós possamos também perdoar ao nosso próximo. Portanto, amigo, para nós perdoarmos, precisamos da força divina. Por nós mesmos, somos incapazes de perdoar verdadeiramente. Que Deus conceda a cada um de nós essa capacidade e que nosso coração não esteja cheio de ódio, ressentimento, raiva de nosso próximo. Amém.